Muito bem, vamos virar de página, vamos falar agora um pouco da economia, daquilo que o senhor deseja, que é criar nos Açores, segundo ouvi também por diversas vezes da sua boca na campanha eleitoral, um clima de confiança na economia dos Açores, afastando para longe os piores cenários da crise internacional. A crise está aí a bater à porta, como é que vai conseguir isto? Bem, desde logo apoiando as famílias e as empresas. É evidente que existem contornos desta crise que não são debelados por medidas de natureza regional ou local, como aliás nem são ao nível de cada Estado. O grande apelo europeu neste momento, da própria presidência da Comissão Europeia e do Presidente da União Europeia, é para a compreensão de que medidas Estado a Estado não resolvem este problema, de que há necessidade de uma atitude global. O próprio Presidente Sarkozy alerta que, mesmo assim, ao nível da Europa, não é possível debelar a crise. É preciso conjugá-la com os Estados Unidos. Os próprios chineses também chamam a atenção de que existe necessidade de uma concertação mundial. E, portanto, não vai ser o Carlos César, nem o Governo Regional dos Açores que vai resolver a crise financeira que também, naturalmente, nos atinge. Mas podemos tornar menos agressivos e menos terríveis alguns desses efeitos dessa crise. E o que é que devemos fazer? Devemos continuar a apoiar as nossas famílias e reforçar esses apoios, designadamente aquelas que se encontram em situações de sobreendividamento, e devemos apoiar de forma muito particular as nossas pequenas e médias empresas que dependem de dois fatores, que dependam mais de dois fatores. Por um lado, das mudanças ao nível do consumo e que, portanto, que sejam atingidas pela diminuição dos mercados, dos consumos associados à sua atividade, ou por aquelas empresas que se encontravam numa situação de endividamento em que o aumento de juros provoca o seu desequilíbrio de pagamentos. Nós já anunciamos também, no caso das empresas, a abertura de uma linha de crédito, que mal o Governo tome posse, começará a ser falada com as câmaras de comércio de 30 milhões de euros. Exatamente, com os empresários açorianos. As câmaras de comércio já disseram que faz. Exatamente, e já elogiaram essa medida, por acaso não elogiaram antes das eleições, mas também não faz mal, mas de qualquer modo elogiaram depois e eu fico muito satisfeito por isso e, portanto, vamos trabalhar naturalmente com elas sobre essa matéria, logo que o Governo tome posse. Eu penso que vamos assim resolver alguns desses problemas pelo tempo que é necessário. Também existem alguns indicadores de que as taxas de mercado que estão a ser praticadas venham a convergir com as taxas de referência que estão neste momento a diminuir dos juros bancários. E, portanto, também existe algum clima de confiança que pode renascer com base nessas alterações e alguma capitalização das empresas por via também da melhoria da nossa situação económica. Nós temos alguma crise de confiança em alguns setores, alguns deles é justificado. A crise do comércio, por exemplo, na área do pronto a vestir tem várias explicações, uma delas tem a ver com a evolução das próprias formas de comércio e não com o facto das pessoas terem mais ou menos dinheiro, embora evidentemente essa questão também seja importante e seja uma das principais. Nós temos também, ao nível da construção civil, algumas alterações, mas aí também do mercado. Não há uma diminuição das obras, do volume de obras públicas, ao contrário do que eu já ouvi mencionar. Pelo contrário, até há um aumento do volume das obras públicas e no próximo ano um aumento ainda do volume das obras públicas. Evidentemente que é um problema. É que algumas dessas obras têm uma dimensão para a qual as empresas que não têm sede na região, que não são empresas locais, respondem melhor em termos concursais. Mas também é preciso um esforço e as associações de construção civil servem para isso e as câmaras de comércio também deviam servir para isso, para reforçar o clima de parcerias e de fusões entre empresas na região que lhes permitam encarar esses concursos com maior competitividade. E depois há, evidentemente, uma diminuição em termos de investimento privado, porque alguns desses casos são casos óbvios. Há milhares de apartamentos à venda por ano, novos. Designadamente, por exemplo, em Ponta Delgada. Não há mercado para isso. Ouviu manifestar algumas preocupações sobre isso. Sim, mas não há mercado para isso. Evidentemente que é um limite. Há alguma culpa Aliás, das câmaras há um provérbio municipais? japonês que Há alguma diz... culpa das câmaras municipais? Sabe, há um provérbio japonês que diz que as árvores
não crescem até ao céu. Bem, é o que se passa também com o mercado. De repente, todos começam a fazer apartamentos. Já há muito mais apartamentos do que famílias para as comprar. E ainda por cima, naturalmente, com a crise conjuntural de agravamento das taxas de juros. Mas acha que as câmaras municipais podem ter alguma responsabilidade nessa matéria também? Bem, há câmaras municipais que acham que têm mais receita se tiverem mais edifícios de apartamentos. Ponta Delgada, por exemplo. Sim, por exemplo, também. Mas eu penso que a maior responsabilidade não é, nesse caso, dos poderes públicos, nem sequer das autarquias locais. A maior responsabilidade é dos investidores, que devem ter em consideração digamos, uma análise prospectiva do mercado. E, portanto, isto não vai até ao infinito. Claro. Nós somos uma região pequena, temos uma dimensão do mercado que temos a população que temos e, portanto, não se pode estar sempre a construir à espera de que cada família compre 3, 4 apartamentos. Isso vai ajudar as famílias em dificuldade? Sim, nós já o estamos a fazer. Vai fazer. Nós, neste momento, já temos 100 e tal famílias que foram abrangidas por equipes que estamos a reforçar de análise e aconselhamento nos casos de sobreendividamento. E já tivemos 100 e tal soluções com a banca para essas famílias, e com a intervenção e coordenação do Instituto de Ação Social que atua neste domínio. E podemos, em casos especiais, mas a tendência parece não ser necessariamente essa, vir a intervir do ponto de vista de bonificação ou de alguns apoios em alguns casos. Mas admito mesmo que isso possa acontecer? Admito que possa acontecer numa situação em que a densidade dramática e quantitativa deste assunto envolva a necessidade da adoção de uma medida deste tipo. Mas eu penso que existem outras soluções, como, por exemplo, a transformação de algumas situações de crédito bancário em outro regime de rendas resolúveis, com a intervenção do Governo regional. Eu admito que seja possível também introduzir programas, como aliás anunciei um deles, em que as pessoas passem a ter uma prestação fixa, independentemente da flutuação das taxas de juros e, portanto, seja uma espécie de renda resolúvel em que o Governo regional assume responsabilidades perante os construtores. Portanto, há aqui várias modalidades que nós vamos encarar e, de resto, no próximo Governo, eu gostava muito que a perspectiva da habitação ficasse mais ligada à problemática social envolvente. E uma das questões que eu pondero pode ser a associação das competências da habitação às competências em matéria de segurança e solidariedade social.